Fala, torcedor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. E no vídeo de hoje de análise tática a gente vai analisar a partida Vitória Rubro-Verde, primeira vitória na Série D sobre a equipe do Pouso Alegre pelo placar de 3-0. Uma vitória que vence, de uma certa forma, convence e dá uma tranquilidade pro torcedor da Portuguesa. Bom, mas antes da gente começar essa análise tática, torcedor, vou te pedir um favor agora. Ó, se você tá assistindo o vídeo, veio de paraquedas, é a primeira vez, ou já acompanha a gente aqui, não é inscrito no canal ainda, pô, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha pra geral, pra todo mundo ficar por dentro de tudo que acontece no mundo rubro-verde. Fechou, torcedor? Bom, agora sem mais delongas também, vamos iniciar essa nossa análise tática. Uma vitória rubro-verde que foi de extrema importância, né? Uma vitória na segunda rodada da competição e agora a gente pode sim dizer e afirmar que a Portuguesa finalmente estreou na Série D. Depois de ali umas semanas bem complicadas, né? Turbulentas pelo lado do Canindé, a gente consegue ter um pouco mais de paz e tranquilidade agora, torcedor, depois dessa vitória. Por quê? Vamos lá, vamos dar uma contextualizada de alguns motivos que tornam essa vitória importante, torcedor. Primeiro deles, a Portuguesa veio ali de uma semana, antes da estreia contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa veio de uma semana muito conturbada, com a contratação do João Diogo, que foi um cara muito contestado por parte da torcida, por parte da imprensa também, pelos seus, como que a gente pode dizer, suas responsabilidades dentro dos outros clubes que ele passou, foi muito, de uma certa forma, irresponsável, meio brigão ali, saiu brigado com torcida, teve caso de assédio sexual também envolvido ali também, que tá em julgamento, mas enfim. E aí, o cara que bateu o pé pra essa contratação era o ex-treinador portuguesa Fábio Matias. Fábio Matias, que estava negociando com a Chapecoense, mas não avisou pra ninguém. Não falou pra Portuguesa, não falou pro clube, então era algo que tava ali na surdina, sabe? E aí a saída do Fábio Matias, a Portuguesa vai pro jogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, o Fábio Matias vai ficar, o Fábio Matias vai sair, como que vai ser o andamento da competição da Portuguesa? Acabou que depois do jogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, o Fábio Matias é demitido e aí ele acaba indo e fechando com a Chapecoense na Série A, torcedor. E aí isso deixou a semana da Portuguesa meio turbulenta, porque a gente viu ali um jogo que com certeza as questões extra-campo envolvendo principalmente o treinador Fábio Matias afetaram de uma certa forma o primeiro jogo da Portuguesa contra a Portuguesa Carioca, e nesse segundo jogo a gente precisava virar a página, a gente precisava mudar essa chavinha de uma forma rápida, porque já teve a contratação do Ademir Fezan, que estreou bem, acho que é muito cedo pra gente falar se a gente sentiu alguma mudança no estilo de jogo e tudo mais, até porque ele teve uma semana pra treinar e um jogo ainda. Então, assim, é muito cedo pra gente dizer o que é o time que o Ademir Fezan quer propor na Portuguesa, tá, torcedor? Bom, mas sem mais delongas, uma vitória importante, 3 pontos, um placar de uma certa forma elástico, que dá ali um certo saldo de gol para a equipe da Portuguesa, que é sim importante nessa Série D, a gente sabe disso. A Portuguesa, a gente conseguiu ver ainda nesse primeiro jogo, algumas coisas que ainda tem a evoluir. O próprio Ademir fazendo a pergunta que eu mesmo fiz na coletiva de imprensa, depois se vocês não assistiram a nossa pergunta para a coletiva, tá aqui no Shorts, tá também no nosso Instagram, no nosso TikTok, então é só vocês irem lá para acompanhar, fechou, torcedor? Bom, então assim, ele falou que a Portuguesa tem que estar numa constante evolução, que a Série D é isso. A Série D tá nessa constante evolução, torcedor, tá? E isso acho que a gente vai conseguindo ver a partir da Série D. A gente teve experiências no ano passado, que não foram tão boas. A gente teve uma campanha que a gente não viu uma certa evolução no time. Algo que já se espera ser diferente neste ano, né? A gente espera que seja uma nova página, uma página virada, torcedor. Bom, vamos entrar aqui um pouco mais a fundo, falar um pouco das estatísticas da partida. A Portuguesa foi dominante no jogo, acho que não tem nem sombra de dúvida sobre isso, porque a Portuguesa teve 63% de posse de bola contra 37 da equipe do Pouso Alegre, tá? Foram 11 finalizações contra 5 da equipe adversária. No gol foram 3, que foram justamente os 3 gols que entraram da equipe rubro-verde, e para fora foram 8 finalizações. A equipe do Pouso Alegre teve uma finalização no gol e 4 finalizações para fora. Escanteios, a equipe do Pouso Alegre teve 5 contra 4 da equipe da Portuguesa. Só que a gente já consegue perceber um certo, como eu posso dizer, um certo domínio da Portuguesa mesmo, né, torcedor? Uma certa superioridade no campo, a gente pode dizer assim. Beleza. Olhando essas estatísticas, a gente pensa, pô, mas a Portuguesa tem 10% de bola, 11 finalizações, quase o dobro de finalizações, é muita coisa.
Sim, concordo, é coisa, mas calma, que a Portuguesa ainda sofreu algumas coisas durante a partida, quer ver? Vamos passar aqui um pouco, a gente vai entrar um pouco na escalação, tá? E aí aqui até entra um ponto interessante de se comentar, que é o quê? O Ademir Fezeri teve uma semana para treinar o time, tá? Uma semana ali para fazer os treinamentos, para tentar conhecer o plantel que ele tem em mãos, para tentar de uma certa forma, talvez montar ali a melhor escalação. E ele mesmo citou nas coletivas que ele deu, nas entrevistas que ele deu, que o time da Portuguesa tá um time muito bem montado, tá um time muito bem estruturado, ou seja, é um time que já tem meio que uma ideia de jogo que combina com a ideia de jogo do Ademir. Que são ideias que é uma ideia bem parecida com o que o Fábio, o ex-treinador portuguesa, tinha, tá? É até um acerto da SAF de trazer um treinador com uma linha de raciocínio parecida, tá? E beleza. Então a escalação que a Portuguesa veio ao campo foi a mesma do jogo contra a Portuguesa Carioca. Ou seja, a Portuguesa veio com o Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Biaso e Salomão, a mesma dupla aqui, praticamente, a mesma zaga, perdão, praticamente que seria a zaga, em teoria, titular do Fábio Matias no Campeonato Paulista, porque se vocês não lembram, essa foi a zaga titular no jogo contra o Palmeiras, e se o Salomão não se machuca, ele provavelmente seria o titular até o final. E aí, com a lesão dele, entrou o Caio Roque, virou titular, e agora tá jogando a Série A pelo Botafogo. No meio de campo foi onde a gente teve uma defasagem um pouco maior. O Portuga terminou o campeonato como titular absoluto desse time. A gente não poderia tirar o Portuga desse elenco. E aí ele veio como titular. E aí os outros dois que eram titulares eram o Gabriel Pires e o Zé Vitor, que acabaram saindo. E aí com isso a entrada do Thiaguinho, que é o reforço que chegou agora justamente para essa posição do Gabriel Pires. E o Denis também, que é um garoto da base que tá fazendo um pouco mais a função do Zé Vitor. Eu vou até explicar um pouco isso daqui a pouco, tá, torcedor? E aí, no campo de ataque no trio de ataque temos Igor Torres, Cadorini e o Maceió também, torcedor. Então assim, ele manteve o mesmo time, ele manteve a mesma escalação, e eu acho que ele fez certo de uma certa forma, tá, torcedor? Porque em uma semana é muito difícil que ele fizesse uma mudança muito drástica, tá, no elenco. Pode ser que nesse próximo jogo contra a América do Rio de Janeiro, que já é nesse sábado agora, tenha algumas mudanças. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, porque ele já vai ter tido um tempo maior pra treinar. Eu até comentei, né, com ele na coletiva. Eu falei, ó, eu acho que agora você conseguiu ter uma noção maior do plantel que você tem. Porque uma coisa é você analisar o treino, outra coisa é você analisar como os atletas se comportam no jogo, tá? Então são dois aspectos, dois pontos diferentes para se analisar. E eu acho que para a próxima partida contra a América do Rio, ele já vai ter uma ideia um pouco melhor do que foi do que é o elenco que ele tem, do que a gente consegue esperar do Ademir Fezan para a sequência da competição, para a sequência da Série D, tá? Bom, sem mais delongas, algumas coisas que eu falei que eu ia tocar aqui, eu falei no caso do Denis, eu vou falar do Thiaguinho também, tá? Eu até comentando com o pessoal que tava assistindo o jogo comigo no Carindé no último sábado, assim, a Portuguesa tá claramente, o Denis tá fazendo a função do Zé Vitor e o Thiaguinho estaria fazendo a função do que seria do Gabriel Pires. Eu digo isso numa possível marcação-pressão, tá, torcedor? Que a Portuguesa fez e continua fazendo e que tá dando muito certo. Inclusive tem um lance que a gente vai mostrar que mostra justamente isso, tá? Mas um ponto interessante é que normalmente o Zé Vitor era o cara que subia. E aí ficaria René e Zé Vitor, os dois aqui na frente, fazendo essa primeira linha de pressão. E aí, claro, consequentemente desceria ali Maceió e o Everton, né? Um por cada lado. Então aí a Portuguesa fecharia a linha lá em cima, uma linha com 4 atletas, tá, torcedor? Bom, e aí o Denis tá fazendo muito essa função do Zé Vitor e o Thiaguinho ele tá recuando um pouco. O próprio Ademir falou um pouco sobre isso também na sua coletiva, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá super, super bacana. Mas bom, vamos dar aqui uma analisada em alguns lances. O primeiro lance que eu tenho pra analisar aqui é justamente o gol do 1-0, torcedor, tá? Esse lance do primeiro gol da Portuguesa é um lance muito interessante, porque a gente vai perceber alguns pontos interessantes aqui, tá, torcedor? O primeiro deles é o Thiaguinho, que ele recebe essa bola, ele carrega e ele puxa tirando da onde tá congestionado o campo, tá? Eu até deixei aqui marcado pra vocês que a gente tem aqui, ó, 3 situações muito interessantes de se analisar. O Thiaguinho, ele com a bola, quando ele puxou, olha esse setor azul aqui, ó, tá vendo esse quadradão aqui azul, esse retângulo azul? Olha o tanto de campo que ele ganhou, tá? Isso aqui é só um pedaço pra cá, é um pedaço pra direita. E aí a gente tem o Igor Torres, que é o autor desse primeiro gol, que já tá cortando pro meio da área, e o João Vitor tá descendo aqui, ó, com total liberdade. O João Vitor tá com uma avenida aqui pra
para você conseguir carregar essa bola. Então acho que o grande ponto desse lance veio do Thiaguinho, dele conseguir meio que tirar essa bola do setor congestionado do campo, que seria a parte alta lá do campo, lá no lado esquerdo do ataque da Portuguesa. Vocês conseguem ver, é até onde tem mais atletas da equipe do Pouso Alegre, e ele trouxe para um lado menos congestionado, gerando um espaço para profundidade, um espaço para ataque da equipe da Portuguesa, que vai ocasionar num gol, torcedor. Quer ver? Vamos dar o play aqui no lance pra gente conseguir acompanhar. O Thiaguinho, ele vai dar essa bola aqui no João Vitor, tocou pro João Vitor, e aí o João Vitor, inteligentemente, vai fazer um cruzamento. E aí aqui, ó, bem aqui embaixo de mim, ó, bem aqui embaixo de mim, vocês conseguem ver o seguinte: a Portuguesa tem o Igor Torres totalmente sem marcação, no meio de dois defensores da equipe do Pouso Alegre, e o João Vitor acha esse passe excelente na cabeça dele. E caso desse errado, a Portuguesa tinha dois jogadores na cobertura do Igor Torres, né? Que seria, no caso, o Cadorini e o Maceió, que estão ali atrás, os dois marcados em vermelho, torcedor. Então, uma jogada muito interessante pra gente conseguir ver como que você conseguir tirar do setor que tá muito congestionado e trazer para um setor menos congestionado pode te dar uma possibilidade de jogo diferente, tá? E foi o que aconteceu neste primeiro gol rubro-verde, torcedor. Bom, dito isso, a Portuguesa estava encaminhando a sua vitória parcial, né, por 1-0 no primeiro tempo. E aí a gente tem uma espécie de contra-ataque, porque a equipe do Pouso Alegre, ela veio para jogar nos contra-ataques, tá? Isso ficou claro. Veio para buscar e explorar os contra-ataques da equipe da Portuguesa, tá? E aí o que vai acontecer? Contra-ataque, a Portuguesa atacou e o time da Portuguesa está recompondo a marcação, está voltando para o setor defensivo. E aí acaba tendo uma bola com certeza nas costas do zagueiro, e até um erro que a gente comentou, um problema que a gente comentou, que até o Ademir falou que pretende evoluir isso, né? Que a Portuguesa, por ser um time que marca, na maioria das vezes ali, isso é até uma análise minha, a Portuguesa costuma marcar muito em bloco alto, tá? Bloco médio alto, fazendo aquela famosa marcação-pressão, que muitas vezes funciona. E na Série D pode funcionar. O problema é quando você joga com um time em bloco médio alto, e aí você tem problemas de recomposição. Porque aí num chutão, num contra-ataque, você vai, consequentemente, acabando deixando algum espaço. E esses espaços podem ser perigosos, como a gente viu nesse lance aqui, uma bela salvada do João Vitor, ó. Percebam aqui uma coisa, a bola é enfiada nas costas da defesa da Portuguesa, tá? E a Portuguesa tem aqui, ó, 5 jogadores formando um triângulo. 5 jogadores formando um triângulo e 2 jogadores do Pouso Alegre atacando as costas da defesa da Portuguesa. A defesa da Portuguesa está toda correndo pra trás, tá dando passo pra trás. E isso é muito perigoso no futebol, tá? É muito perigoso no futebol porque você abre uma brecha pro marcador, pro seu adversário, tá? Porque ele vai estar correndo de frente e você vai estar correndo, voltando, tentando recompor. E aí o João Vitor faz essa excelente salvada e depois, mais uma vez, ele consegue afastar de novo ali, tirando e evitando o que seria ali talvez o primeiro gol, o gol de empate da equipe do Pouso Alegre. Um lance muito importante pro jogo, porque se a gente toma esse empate no final ali do primeiro tempo, não sei como seria o segundo tempo, talvez seria um pouco diferente, o Pouso Alegre tentando vir buscar a virada, ou talvez se segurando lá atrás e querendo um empate, que eles vieram nesse primeiro minuto para conseguir um empate, né? Eles vieram num jogo mais reativo e tudo mais, mas enfim. E aí a gente foi pro segundo tempo, o Pouso Alegre, como era de se esperar, veio um pouco mais pra cima da equipe da Portuguesa, mas que se portou bem. Mas como a gente comentou até na coletiva, teve pessoal que fez perguntas lá que falaram assim, a Portuguesa em alguns momentos do jogo tem uma espécie de lapso, parece que tá meio desligado e aí depois ele liga de novo. E foi isso que aconteceu nesse jogo também, tá? A Portuguesa tem momentos do jogo que parece que dá aquela desligada. E é nessa desligada que normalmente a gente costuma sofrer bastante. Contra o Paysandu, foi assim, a gente sofreu, tomou até virada, infelizmente, com algumas polêmicas de arbitragem e tudo mais. Mas enfim, esses lapsos são importantes a gente corrigir, principalmente visando mata-mata, tá, torcedor? Principalmente visando mata-mata. Agora vamos analisar o lance do segundo gol. O segundo gol é uma jogada ensaiada de escanteio, tá? Vou voltar aqui de novo, e aí eu já solto pra vocês. O Maceió vai cobrar esse escanteio, e ele faz esse passe pra trás aqui pro Portuga. E aí o Portuga, ele recebe essa bola, e perceba uma coisa, ele domina já virando pro gol, já dominando pro gol, que é o correto pra se fazer. Sempre domina pra frente essa bola. E olha essa zona em azul livre que ele tem pra dominar, pensar, carregar, ver se quer tocar, ver se quer chutar, ele tem tempo pra pensar o que ele quer fazer. Tem tempo pra pensar o que ele quer fazer. E com toda essa liberdade que ele tem, ele vai fazer o que? Muito bem, muito sabiamente, com um congestionamento à frente da área, ele vai finalizar pro gol. A bola desvia e acaba morrendo
dentro do gol, torcedor. Então assim, o Português ele percebeu que tinha muita gente na frente dele, mas que ele tava livre. Ele podia pensar, olhar, ver o que queria fazer com a bola, se quisesse fazer embaixadinha dava tempo ali ainda. Mas enfim, e aí ele consegue essa finalização muito sabiamente por parte do Portuga, porque com muita gente na frente dele, se ele erra essa bola, a chance dessa bola desviar, de entrar no gol, talvez atrapalhar o goleiro, ganhar um escanteio, ou talvez tipo, sobrar um rebote ali dentro da área para algum jogador portuguesa, é muito alta. E foi o que ele fez. Ele finalizou, contou com isso, a bola desviou e acabou matando o goleiro do Pouso Alegre. E aí a Portuguesa conseguiu fazer o seu segundo gol e ampliar o placar, torcedor. Bom, lembra que no começo do vídeo eu acabei citando um pouco do João Diogo, que foi uma contratação meio polêmica e tudo mais? Com o jogo 2-0, o Ademir Fezan colocou ele pra jogar, tá? E é uma estreia, assim, é um momento de estreia acho que ideal pra qualquer jogador que já vem pressionado, né? Porque o seu time tá ganhando, jogando em casa, ganhando de 2-0, com o jogo praticamente nas mãos, é o momento ideal pra você estrear o cara. O momento ideal pra você estrear um cara que vem na pressão, o momento ideal pra você colocar talvez um moleque da base que subiu agora e que tá querendo sua chance de profissional. São esses momentos importantes pra se colocar esse tipo de jogador, tá? E aí o João Diogo ele entra, fez uma estreia bem apagada. Inclusive perdeu o gol agora que eu vou mostrar cara a cara, sem goleiro. Era só mandar pro fundo do gol, mas acabou perdendo. Mas aqui, além desse erro do João Diogo, eu vou querer que a gente analise outra coisa, que é a marcação pressão. Lembra que eu falei pra vocês que a Portuguesa ela marca muito em bloco médio-alto, faz muito essa marcação pressão em cima da defesa adversária? Então é isso que eu vou analisar mais do que o gol perdido do João Diogo, tá, torcedor? Bom, aqui ó, percebam uma coisa. A Portuguesa, saída de bola da equipe do Pouso Alegre, e o Pouso Alegre tem esses 3 jogadores na linha de defesa. E a Portuguesa tem 2 atletas, 2 atacantes, fazendo a marcação pressão em cima do goleiro. Ou seja, na frente da linha de defesa da equipe do Pouso Alegre, tá? E isso já gera uma certa pressão, porque a gente já consegue ver aqui até no fundo da imagem, não está marcado, mas a gente já vê ali o Maceió, por exemplo, desse lado, e o João Vitor, se eu não me engano, ali do outro lado, já subindo também para pegar um possível bote, um possível passe que chegue aqui talvez nesses 3 atletas. E aí, beleza, o goleirão vai tentar sair jogando, o Cadorini vai ali morder, fecha a linha de passe, consegue recuperar essa bola, e aí ele dá espaço pro João Diogo. E aí aqui percebe uma coisa, a bola quando ela vem, ela dá uma certa quicada no gramado e aí acaba subindo um pouco a bola, né? E quando a bola acaba subindo, ele acaba se perdendo um pouco, e aí na hora da finalização não vai ser a das melhores. Mas eu queria que vocês vissem justamente isso, a pressão que a Portuguesa fez ali no seu adversário, torcedor. Acho que essa pressão é algo que foi muito interessante que o Fábio Matias fez e que aparentemente tudo indica que o Ademir Fezan deve seguir fazer essa marcação pressão com a Portuguesa, torcedor. Bom, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos dar uma analisada aqui também no terceiro gol. Aqui uma coisa interessante que eu queria analisar com vocês é essa aqui, ó. O terceiro gol veio de um chutão do campo de defesa pro campo de ataque, e aí aqui a gente tem o Cadorini. O Cadorini, antes de falar da função do Cadorini nessa situação, a gente tem o Cadorini nesse meio aqui, pegando essa primeira bola, e atrás dele, atacando esse espaço, a gente tem o João Diogo e o Kawari. Ou seja, a gente tem um cara de referência, que é ali que tem um corpo um pouco maior, disputando essa bola no alto e vencendo essa bola no alto. E a gente tem 2 caras, em teoria, o Kawari de muita velocidade, em teoria o João Diogo também seria de velocidade. Então a gente tem 2 caras de velocidade atacando o espaço. Ou seja, é aquela típica jogada para dar aquela casquinha e um cara veloz chegar ali por trás e acabar recebendo essa bola, conseguindo ficar com essa bola para gerar uma chance de gol. E foi o que aconteceu nesse lance com a Portuguesa, torcedor. Então, o Cadorini ele vai conseguir meio que dar essa casquinha para trás e aí a bola vai ficar ali com o Kawari, que vai sair cara a cara com o goleiro e com um toque só primoroso ele consegue tirar do goleiro e fazer assim o 3-0 para a equipe da Portuguesa, torcedor. Uma vitória importante, 3-0, que dá confiança para a sequência do campeonato. E agora a Portuguesa vai até o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do América do Rio de Janeiro, torcedor. A equipe do América que acho que vem sendo uma surpresa negativa nesse grupo da Portuguesa, porque até o momento foram 2 jogos disputados e 2 derrotas, uma fora e uma em casa, e ambas pelo placar de 4-0, torcedor. Bom, e eu quero saber de você agora, o que você achou desse jogo? Achou que a Portuguesa jogou bem? Gostou? Já tá sentindo alguma mudança do Ademir Fezan pro Fábio Matias? Eu, particularmente, ainda não senti nenhuma mudança, tá? Eu acho que é muito cedo pra gente falar sobre essas mudanças. Mas tende a mudar, tá? Tende, como o próprio Ademir Fezan falou, evoluir. Então a Portuguesa tem que evoluir, até porque essa primeira fase, a gente sabe como muda da primeira fase pro mata-mata. O mata-mata é um campeonato à parte.
E a primeira fase é outro campeonato. Então a gente tem que usar as coisas que a gente tem na primeira fase para tentar passar elas pro mata-mata. A gente tem que evoluir aqui para conquistar o nosso objetivo que tá aqui, que é o acesso pra Série C, torcedor. Fechou? Então já sabe. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, segue a gente em todas as nossas redes sociais, fechou? Instagram, TikTok, é só vocês pesquisarem Diário lá no Rubro Verde, que vai aparecer em tudo que é lugar. Então, um abraço pra vocês e até a próxima análise tática. Vamos torcer pra sábado a gente conquistar a nossa segunda vitória nessa Série D, torcedor.